Aula 5. Técnicas comuns. Na aula anterior, você aprendeu a importância da comunicação para os relacionamentos pessoais e para a resolução de conflitos. Aprendeu que existem formas de comunicação não violenta e como usá-las. Entendeu como as pessoas se expressam e como é importante e por que nos ajuda a resolver os conflitos. Ao final dessa aula, você deve ser capaz de entender. Nessa aula, você vai aprender um pouco mais sobre algumas técnicas comumente utilizadas na mediação e conciliação. Vamos entender quais são os seus objetivos e quais as maneiras de empregá-las com êxito. É importante lembrar que o nosso curso todo explora técnicas e escolas de mediação e conciliação. As técnicas apresentadas nessa aula são as mais usadas e conhecidas dos especialistas. Lembre-se que toda vez que você ouvir a palavra terceiro, você deve pensar que estamos nos referindo aos mediadores, conciliadores e negociadores. Olá, como vai? Vamos começar mais uma aula. Algumas técnicas. Conhecer as técnicas aplicadas na conciliação e mediação, tais como a escuta dinâmica e a tentativa de transformar as posições rígidas das partes em opções construtivas, constitui-se num instrumento indispensável para realizar um trabalho sério, democrático e eficaz de resolução de conflitos. Essas técnicas visam auxiliar o terceiro a se portar e a facilitar o diálogo entre as partes. Lembre-se que durante um procedimento, a intenção é que as partes restabeleçam suas ligações e consigam construir um acordo que seja bom para os dois lados. Como você viu na aula 3, o intuito desses procedimentos autocompositivos, como a negociação, conciliação, mediação, é que as partes se responsabilizem novamente por encontrar um caminho a ser seguido. O importante é mostrar às pessoas que muitos conflitos podem ser resolvidos de forma pacífica e ativa, não delegando a ninguém a responsabilidade de solucionar os seus problemas. Veremos mais adiante algumas das técnicas mais comuns empregadas em um procedimento. Rapport é uma palavra francesa que significa harmonia, confiança, segurança e compreensão, com os outros ou consigo mesmo. Quando falamos em rapport com os outros, estamos falando de criar relacionamentos de qualidade. O rapport consiste na relação de mútua confiança e compreensão entre o terceiro e as partes em conflito. O terceiro deve iniciar o desenvolvimento dos trabalhos, criando um ambiente propício à realização da sessão, despertando o interesse das partes por um possível desfecho produtivo e estabelecendo um canal de comunicação aberto e franco com as partes, o que poderá ser feito por meio do rapport. Para empreender o rapport, o terceiro deve conquistar a confiança das partes e construir uma empatia capaz de diminuir a resistência das partes em relação ao conflito. Um ambiente tranquilo e um clima de segurança só podem ser alcançados se o terceiro fizer uma correta apresentação de si e explicar como funciona o procedimento. É necessário esclarecer todas as dúvidas que as partes possam ter, sempre empregando o vocabulário apropriado, tom e volume de voz adequados, movimentos sutis e harmônicos. É indicado que o terceiro inicie o procedimento fazendo perguntas para conhecer melhor os participantes. Existem algumas formas de empreender o rapport. A seguir, vamos apresentar as técnicas mais comuns. Lembramos que não há nenhuma regra que estabeleça que cada técnica deve ser utilizada sozinha. É sim possível usá-las de maneira complementar. O importante é conseguir estabelecer um bom contato inicial e garantir que as partes vão confiar na condução do procedimento pelo terceiro. Espelhamento corporal. Espelhar quer dizer refletir, acompanhar. A técnica de empregar o rapport por espelhamento corporal é baseada no acompanhamento dos movimentos e expressões corporais da parte. À primeira vista, pode até parecer que essa técnica induz a imitação, mas não é verdade. Afinal, se o terceiro começar a imitar literalmente o que a parte está fazendo, ela pode se irritar e achar que está sendo alvo de chacota. Por que usarmos o rapport?
Esse tipo de técnica parte da ideia que a comunicação entre os seres humanos não acontece apenas em um nível e que a expressão corporal também deve ser levada em consideração. Embora muitas vezes os gestos que fazemos sejam inconscientes, essa é uma maneira do terceiro conseguir criar um ambiente de harmonia e entendimento. Como podemos fazer rapport de espelhamento corporal? O rapport por espelhamento corporal é um jogo de movimentação no qual, quando um se movimenta, o outro move-se de maneira harmônica, seguindo os passos do primeiro. Assim, é preciso espelhar os gestos, posturas, expressões corporais das partes. Isso deve ser feito de maneira respeitosa e com bom senso. É preciso deixar a pessoa à vontade e não mais nervosa. Atenção! Caso a pessoa tenha algum tique nervoso ou deficiência, não imite. Além de ser extremamente indelicado, a parte pode achar que está sendo ridicularizada. A intenção dessa técnica é que a pessoa se identifique com o terceiro. Por exemplo, se a pessoa coça a cabeça, o terceiro pode coçar o nariz. Se a parte fala baixo, o terceiro pode diminuir o seu tom de voz. Assim, se ela usa termos informais e expressões populares, é preciso que o terceiro também o faça. Imagine se o terceiro começa a usar expressões rebuscadas e muito formais. A pessoa vai ficar inibida. O rapport deve ser usado para criar um clima ameno e de confiança. Uma vez que a parte começa a confiar e aceita a condução do terceiro, é necessário continuar o processo. O terceiro pode fazer ou dizer algo que interrompa o jogo de movimentação entre ele e a parte. Por isso, é preciso verificar periodicamente se ele continua aceitando, pois, como comportamento humano, o rapport é um processo dinâmico. Continue fazendo gestos para verificar se a parte está prestando atenção em você. Coce o nariz e veja o que acontece. Se depois de um tempo ele mexer em alguma parte do corpo, você está no caminho certo. Tom da voz. Outro fator importante para estabelecer o rapport é o tom de voz. Para criar uma identificação, é preciso que o terceiro tenha um tom de serenidade e calma. Mesmo que as partes se exaltem falando dos seus problemas, é preciso que o terceiro mantenha-se com um tom de confiança e calma. Imagine se você vai confiar que um procedimento vai funcionar se o terceiro fala alto e soa irritado. Não vai, né? Então, ao conduzir uma reunião, mantenha o tom de voz sempre tranquilo e calmo. Velocidade da fala. A velocidade que as pessoas falam também é importante para os procedimentos. É preciso que o terceiro mantenha uma velocidade da fala a qual as partes possam acompanhar. E ele não deve falar rápido demais, e nem devagar demais que gere sono, ou a pessoa acha que está sendo ensinada. Sabe quando queremos explicar algo para alguém que achamos que não entende nada e falamos bem devagarzinho? Não faça isso. É preciso estabelecer um compasso ideal de velocidade de fala para que as partes entendam e o terceiro possa garantir que as partes o acompanhem. Tenha cuidado com partes que têm tiques de voz ou algum trejeito. Use sempre o rapport de maneira a não parecer forçado e não perder sua autenticidade. Pois se as partes perceberem que estão sendo ridicularizadas, o procedimento não irá funcionar. O ajuste da fala às partes é importante e inconsciente. Ele deve ser usado para criar um ritmo agradável da conversa. Ajuste de linguagem. O ajuste de linguagem é muito importante, como já citamos. O objetivo aqui é estabelecer harmonia e confiança entre o terceiro e as partes. A intenção é ajustar a fala, a linguagem às partes. Mas é algo ainda maior. A intenção é espelhar a fala para que a compreensão das partes seja maior. Para conseguir espelhar a fala, pode ser usado o eco inteligente. Essa técnica consiste em repetir o que a parte falou, acrescentando informações para entender melhor o que foi dito. Por exemplo, a parte fala: "Fiquei chateada porque não consegui o que queria." O terceiro, então, deve repetir: "Então a senhora está chateada porque foi até a loja de João e não conseguiu o que queria, que era trocar a mercadoria?"
É importante usar as palavras na ordem que a parte disse e intercalando com informações que foram ditas anteriormente, para que as partes percebam que você está de fato prestando atenção nelas. Fuja da armadilha de se tornar um mero papagaio que repete tudo o que foi dito sem acrescentar informações úteis, pois as partes podem achar que o terceiro é um mero gravador e não facilitador. Outro ponto que o terceiro deve se ater ao ajustar a linguagem é que algumas palavras têm relação direta com os sentidos humanos, e é importante que elas sejam trocadas por palavras que remetem ao mesmo sentido para não atrapalhar o entendimento das partes. Para manter o rapport estabelecido, é preciso manter os sentidos escolhidos pelas partes. Vamos ver uma tabela que o especialista em neurolinguística, Getúlio Barnaschi, montou para nos ajudar a classificar as palavras de acordo com o sentido humano. Visão: olhar, imagem, foco, imaginação, cena, branco, visualizar, perspectiva, brilho, reflexo, esclarecer, examinar, olho, antever, ilusão, ilustrar, revelar, obscuro, escuro, prever, bonito, audição, dizer, ritmo, sotaque, tom, ressoar, som, surdo, perguntar, audível, discutir, comentar, ouvir, escutar, silêncio, harmonioso, gritar, dissonante, quieto, ruidoso, grave, agudo, proclamar, tato, tocar, manusear, contato, empurrar, esfregar, sólido, quente, frio, tenso, macio, suave, liso, áspero, concreto, pegar, pesado, leve, pressão, relaxar. Raciocínio lógico: decidir, pensar, perceber, realizar, meditar, reconhecer, avaliar. Lógica: considerar, processar, computar, lembrar, motivar, compreender, modificar, consciente, saber. A técnica do rapport pode nos ajudar muito a criar um clima de confiança e propício ao procedimento. É importante lembrar que o terceiro deve atuar sempre visando o bem-estar das partes. A técnica do ganha-ganha. O ganha-ganha é uma técnica de negociação a qual o objetivo final consiste em chegar a um acordo em que todos os envolvidos possam sair ganhando alguma coisa. Vale ressaltar que o objetivo da conciliação, mediação ou negociação não consiste em decidir quem ganha ou quem perde, mas promover a pacificação do conflito de modo a satisfazer os interesses e necessidades de forma recíproca. Logo, o terceiro deve afastar a filosofia do eu ganho e ele perde e imprimir em seu lugar a filosofia do todos nós podemos ganhar. Para o terceiro conseguir propagar o ganha-ganha, ele deve investir numa comunicação que desafie as partes a fazer concessões para chegarem a um bom acordo. Para isso, diante do conflito a ser resolvido, a maneira mais fácil de juntar o interesse das partes é colocando em prática o método cede-cede, ou seja, as partes precisam, de cada lado, cederem alguma coisa até encontrar um denominador comum. Outra maneira do terceiro apontar para o ganha-ganha é fazendo a seguinte pergunta às partes: o que vocês gostariam de obter como resultado final da sessão? Essa pergunta pode ser útil na medida em que quebra as tensões envolvidas na reunião de conciliação e ainda reflete um claro sinal de que os objetivos finais inclinam na busca de um resultado ganha-ganha. A técnica do caucus. O caucus é o termo empregado para indicar a conversa individual do terceiro com apenas uma das partes. Trata-se de uma reunião privada entre o terceiro e uma parte envolvida no conflito. Esse recurso pode ser utilizado a qualquer tempo e pode ser pedido tanto pelo terceiro quanto pelas próprias partes envolvidas. O que é dito durante uma reunião de caucus deve e é inteiramente confidencial, exceto que a parte manifeste o contrário, permitindo o terceiro contar algo para o outro.
A conversa em separado com as partes pode ser indicada quando o terceiro perceber que uma das partes, ou mesmo ambas, estão ocultando informações valiosas para se construir possíveis alternativas de solução do conflito. Ou então, quando as partes começam a dar respostas evasivas, muito superficiais, denotando a intenção de não querer responder. Outra situação em que o caucus é indicado diz respeito aos casos em que a sessão, por razões diversas, para de avançar e começa a se tornar redundante, sem qualquer indicativa de avanço das negociações. Sabe quando começamos a andar em círculos? Diante dessa situação, o terceiro pode sugerir o caucus. Esse tipo de sessão permite ao mediador descobrir os interesses das partes. Vocês lembram? Os interesses são aquilo que as partes desejam, mas não verbalizam por vários motivos. Uma das tarefas do terceiro será descobrir o que influencia os interesses das partes, descobrir quais motivações estão ocultas, descobrir por que alguns interesses são mantidos ocultos. Pode ajudar o terceiro a encontrar uma maneira para impulsionar as partes a ultrapassarem o que quer que esteja bloqueando a negociação. Com o caucus, o terceiro pode afastar o sentimento de vergonha ou receio das partes e o ajuda a expressar seus interesses. Uma sessão de caucus pode dar ao terceiro a oportunidade de agir como um agente da realidade, de apontar algumas verdades a uma parte e de poder explicar melhor as vantagens daquela negociação. O terceiro pode aproveitar para tocar em pontos mais sensíveis, que em uma reunião aberta poderiam constranger a parte. É verdade também que nem todos os autores concordam com a realização do caucus, pois uma parte despreparada pode entender essa técnica como uma tentativa de favorecimento à parte contrária. Como o outro não sabe o que foi discutido na sessão privada, pode achar que o terceiro lhe deu informações privilegiadas. Contudo, essa é uma técnica usada e que dá resultados. Assim, qualquer parte ou o próprio terceiro pode sugerir a realização do caucus a qualquer momento. Caso as partes não se oponham à sua utilização, a técnica pode e deve ser empregada. A técnica da escuta dinâmica. A escuta dinâmica é a técnica por meio da qual as partes, em especial o terceiro, escutam atentamente o que o outro está dizendo, assimilando o conteúdo emocional das palavras, deixando claro ao interlocutor que ele está sendo efetivamente ouvido. Em poucas palavras, a escuta dinâmica ressalta o ouvir para compreender e não o ouvir para fingir que está dando atenção ou apenas para formular uma resposta. Com essa escuta dinâmica, o terceiro pode compreender melhor os detalhes que levam aos interesses reais das partes, assim como assimilar melhor os argumentos e fatos externados pelas partes, concentrando sua atenção para com o procedimento e estabelecendo laços de confiança entre ele e as partes. Mas, além do próprio terceiro desenvolver a escuta dinâmica, ele também precisa deter o domínio da reunião, de forma tal que as partes também possam escutar de forma eficiente. É importante lembrar que quando estamos nos comunicando, muitas vezes nos desviamos da mensagem que está sendo transmitida. Isso acontece porque usamos alguns filtros. Devemos observar o modo como permitimos que nossos filtros pessoais bloqueiam e às vezes transformam as informações que deveríamos estar recebendo, como também evitar que sejamos contagiados pelo emocional das afirmações de outro. Usar técnicas de escuta dinâmica auxiliam o não uso desses filtros. Conheça alguns filtros mais utilizados por nós. Filtro da predileção. Principalmente em situações que provocam ansiedade ou raiva, tendemos a escutar apenas aquilo que desejamos. Neste caso, significa escutar somente parte daquilo que foi dito, o que gostaríamos que o outro diga, e não o que ele realmente está dizendo. Filtro do quem. Este filtro nos impede de escutar o que está sendo dito, porque damos muita importância àquilo que sabemos ou pensamos saber da outra pessoa que está falando, de modo que deixamos de escutar a verdadeira mensagem. Filtro dos fatos.
Às vezes, a pessoa só consegue ouvir os fatos, ignorando as mensagens emocionais. Sem escutar o conteúdo emocional do que o outro está falando, deixamos de reagir de maneira eficaz. Perceber os sentimentos do outro nos ajuda a compreender melhor as suas ações. Filtro da distração. Ocorre quando estamos em estado de relaxamento ou simplesmente focamos a atenção para outro detalhe, sem nos concentrar no interlocutor. Seja qual for a razão, a distração bloqueia mais do que qualquer outro filtro, pois se não estamos prestando atenção no que realmente está sendo dito, como podemos entender o outro? Como induzir as partes à escuta dinâmica? No intuito de despertar às partes um sentimento de colaboração e, consequentemente, pregar a importância da escuta dinâmica, o terceiro pode empregar algumas técnicas. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre elas. Técnica do reenfoque. O terceiro pode reenfocar o que foi dito pelas partes com a intenção de criar um ambiente mais colaborativo e amistoso entre elas. Assim, quando o terceiro perceber que uma frase ou um termo foram explorados de maneira equivocada, causando revolta ou irritação na parte contrária, ele deve repetir o que foi dito com palavras e termos mais brandos ou amenos. Se uma parte reclama que a outra está mentindo ao dizer que ela sempre chega atrasada no trabalho, o terceiro pode mudar o foco, dizendo: então você quer dizer que ela pode ter se enganado com relação ao horário que deve chegar ao trabalho? Por exemplo, Pedro, durante a sessão, afirma que seu fornecedor de tecidos é ladrão. O terceiro deve mudar o foco falando: Pedro, você quis dizer que o Marcos não te entregou a mercadoria pela qual você pagou. Técnica da repetição. Sempre que o terceiro diagnosticar que uma das partes disse algo que pode ser importante ao bom andamento dos trabalhos, ele pode interferir e repetir uma determinada expressão que uma das partes tenha acabado de externar. Como nesse exemplo. Durante a sessão, Paula, no meio de um monte de reclamações, afirma que ficou muito triste porque, ao procurar Luiz para trocar o aparelho com defeito, ele foi mal educado com ela. O terceiro pode interromper o interlocutor e dizer: então você está dizendo que ficou muito triste porque quando foi à loja para trocar o aparelho com defeito, Luiz foi mal educado com você. Técnica do parafraseamento. Parafrasear consiste em repetir o que foi dito com palavras próprias. O terceiro pode sempre recorrer a esse recurso como se quisesse traduzir o enunciado ou explicar melhor o que foi dito para ser mais transparente, sem perder, no entanto, a originalidade do que foi relatado. Assim, facilita a organização e compreensão do seu próprio conteúdo. É uma forma de falar o que a parte acabou de dizer, só que com outras palavras. Se uma parte diz que não compra mais naquele fornecedor por ter sido desrespeitada e agredida pelo vendedor ao reclamar sobre a demora da entrega do produto, o terceiro pode dizer: então você se sentiu ofendida com as palavras mal usadas pelo vendedor quando você tentou explicar-lhe o problema com o atraso da entrega. Por exemplo, durante a sessão, Maria fala: o Luiz começou a falar que eu não tinha direito, disse que eu estava perdendo tempo, que era uma idiota, sem noção, que ficava reclamando à toa. O terceiro deve parafrasear. Então a senhora achou que o Luiz não prestou atenção ao seu pedido e lhe faltou com respeito. Técnica do esclarecimento. O terceiro pode interferir no diálogo entre as partes a fim de elucidar um ponto qualquer que achar obscuro no ponto de vista das partes. Com isso, o terceiro ratifica se o relato de uma parte foi realmente compreendido pela outra parte. Nesse sentido, o terceiro pode, por exemplo, intervir e dizer: vamos esclarecer essa outra parte. Ou então, o que você quis dizer com isso? E repete o trecho. Por exemplo, Maria fala várias coisas sobre o conflito que está tendo com Soraya, porque ela não terminou de fazer a massa e deixou com que faltassem pães para vender na padaria. Porém, não foi apenas esse motivo que a levou a demitir Soraya da padaria, e no meio da discussão, ela fala sobre o problema da massa que estragou.
O terceiro, então, interrompe a fala no momento em que ela termina seu argumento e pergunta: Maria, vamos então esclarecer essa parte. No dia 4 de agosto, Soraya não terminou de fazer a massa, que acabou estragando, e isso fez com que a padaria ficasse sem pães para poder oferecer aos clientes. É isso mesmo, Maria? Técnica da tomada de atenção. Quando o terceiro perceber que uma das partes se encontra dispersa, pensando longe ou com o olhar para o teto, ele pode e deve intervir, chamando a atenção da parte para as informações externadas pela outra parte. Pode-se dizer: preste atenção! Você pode sempre encontrar nas palavras dele uma opção de solução para o seu conflito. Por exemplo, ao perceber que Maria não está prestando atenção nas palavras de João e está olhando para baixo ou mexendo em alguma coisa dentro da bolsa, tirando uma lixa para mexer nas unhas, por exemplo, o terceiro deve pedir licença e pedir que Maria se concentre nas palavras de João e afirmar que o acordo só é possível quando as duas partes entendem o outro e que, mais ainda, João pode estar dando uma opção importante para solucionar a questão. Técnica do silêncio. O terceiro, vez ou outra, pode fazer uma pausa em silêncio absoluto, permitindo às partes que reflitam sobre o que ouviram e sobre o que ainda podem externar. Além disso, às vezes, é com o silêncio que as partes acabam por assimilar melhor seus sentimentos em relação aos ritos do procedimento em questão. É preciso que, ao começar a sessão, o terceiro explique que, em alguns momentos, todos podem ficar em silêncio para entender melhor os argumentos. Pois, caso contrário, as partes podem achar que o terceiro não está prestando atenção na sessão, ou então quer que ela termine logo. Técnica da condensação. Por meio dessa técnica, o terceiro resume um longo trecho de exposição oral de uma das partes, pois quando as manifestações se prolongam, corre-se o risco da parte contrária perder o interesse no meio da exposição. Assim, quando o terceiro chama a atenção com a repetição do que foi dito de forma resumida, ele acaba destacando os pontos mais importantes daquilo que foi externado. Para tanto, o terceiro pode dizer: então você disse que... E aí repete o trecho de forma condensada. Por exemplo, durante a sessão, Maria começa a falar: então, eu tô aqui porque eu tive muitos problemas com a entrega da farinha que o João deveria ter me entregado. Ele é muito bom fornecedor, mas parece que ficou meio maluco. A gente tinha combinado que toda entrega ia ser feita nas segundas-feiras, mas só de 15 em 15 dias, porque afinal, quando eu fiz o contrato, eu fiz um cálculo para saber quanto tempo de farinha eu precisava por mês. E esse cálculo é difícil de fazer, é verdade, eu fiz. Mas acho que ele pirou mesmo, porque ele só me entregou de terça e depois 30 dias a outra terça. Podia até ser que esqueceu, mas não esqueceu não, porque eu mandei uma folhinha bem bonitinha. Olha, eu não tenho mais o que fazer, mas eu fiz as folhinhas e circulei os dias porque eu sou muito legal. Mas então, a farinha dele é uma das melhores do mercado, mas mesmo assim, com esse desprezo, esse moleque acha que eu não tenho mais o que fazer, né? Porque eu fiz tudo direitinho e mandei pra ele, tinha que ser de 15 em 15 dias, para os contratos ficarem certinhos com os fornecedores. Mas na minha loja eu vendo muitas coisas, não tenho muitos clientes, muitas coisas para vender, muitos funcionários, e a farinha ainda veio sem ser do jeito que eu precisava, do jeito que a gente combinou, de 15 quilos, porque aí a farinha fica fresca, né? E a gente fica levando só de 10 em 10. E eu paguei, olha, eu sou ótima, eu sou muito boa. Você sabia que eu sou considerada a melhor pagadora do bairro? Pois é, eu sou sim. Então, acho que foi isso que aconteceu. Após a fala de Maria, o terceiro deve interceder utilizando a técnica da condensação, dessa forma: então, Maria, a senhora disse que combinou com o João que ele deveria entregar 15 quilos de farinha fresca toda segunda-feira a cada 15 dias. E, apesar da senhora efetuar os pagamentos de forma adequada, a farinha está sendo entregue atrasada nas terças-feiras a cada 30 dias e em quantidade reduzida apenas 10 quilos. É isso. Técnica da percepção das emoções. Sempre que o terceiro perceber que uma das partes está querendo chorar, extravasar algum sentimento ou explodir de raiva, ele deve demonstrar que está atento às fortes emoções e que reconhece a veracidade do sentimento externado. Com isso, o terceiro acaba elevando o grau de confiança das partes, que, por sua vez, se sentem mais gratas à consideração manifestada pelo terceiro.
Nesse sentido, o terceiro pode dizer: vejo que a senhora está triste com a situação relatada. Por exemplo, Soraya, ao relatar que foi demitida por injusta causa por Dona Maria, começa a lacrimejar, pois trabalhou durante 7 anos na padaria. Assim, o terceiro pode, eventualmente, dizer: Soraya, a senhora ficou muito sensibilizada com a sua demissão, não é mesmo? É preciso que o terceiro tome cuidado para não se envolver na questão e nem demonstrar que acredita que uma das partes está correta em sua colocação, enquanto a outra está errada. Por mais difícil que possa parecer, é preciso ser imparcial. Caso contrário, a outra parte irá se sentir preterida ou enganada, achando que o terceiro está a favor do outro. Técnica da troca de posições. De maneira sábia, o terceiro pode explorar a excelente capacidade humana de se imaginar no lugar de outra pessoa. Com isso, se o terceiro entender que é adequado utilizar essa técnica em algum momento durante a sessão, ele deve induzir uma parte a se colocar no lugar da outra pessoa para tentar compreender o conflito sobre outro prisma. Para tanto, o terceiro pode exclamar: se coloque no lugar dele para tentar imaginar como você reagiria. Por exemplo, depois de Soraya falar que está triste porque trabalhou muitos anos na padaria, peça a Maria que tente se colocar no lugar de Soraya. Como seria se fosse ela despedida depois de 7 anos trabalhando no mesmo lugar para alguém? Como ela acha que isso afeta a família, a vida e a cabeça de Soraya? É importante lembrar que, independente da técnica a ser empregada, a escuta dinâmica reflete o comprometimento do terceiro para com o ato de conciliar. E assim, nós finalizamos mais uma etapa do nosso curso e eu espero você para a próxima aula. Até! Lembrete! Nessa aula você aprendeu: existem várias técnicas que podem ser usadas para conduzir um procedimento de negociação, mediação e conciliação. As mais comuns são o rapport, o ganha-ganha, o caucus e a escuta dinâmica. Você aprendeu que pode utilizá-las separadamente ou juntas. E o mais importante é fazer com que as partes se aproximem e possam dialogar e construir uma solução para o seu problema. Na próxima aula, vamos explorar melhor as escolas e suas técnicas para aproximar as partes numa negociação. Até!